Olá, boa noite. Eu venho aqui para apresentar um resumo breve de um artigo científico recomendado pelo professor Rafael e professor da Universidade Unila Salle. E o nome desse artigo científico é Um Castelo de Vidro, falhas de segurança em eletrodomésticos em casas inteligentes, segurança e privacidade no wireless da internet das coisas, tendência e desafios emergentes. O apresentador é eu, Maurício Cardoso. Então, vamos lá. Sobre o sumário. Então, a gente vai começar pelo resumo, logo após a introdução, metodologia, análise de tráfego de rede. E aqui, uma explicação sobre cada um dos dispositivos, então, sobre o hub central, lâmpada, sensor de movimento, câmera de segurança, aqui sobre a localização dos dispositivos, na parte 10 sobre a estratégia de ataque, e para finalizar, a conclusão. Então, basicamente, o artigo ele começa com uma apresentação e uma retratação, uma apresentação de como é hoje em dia. Então, ele fala sobre a grande presença de redes Wi-Fi em casas e em ambientes corporativos, então Wi-Fi 802.11, e sobre a questão do humor, da miniaturização de componentes. Ele pega esses dois pontos e diz que isso dá força ao IoT, a internet das coisas. Então ele começa dizendo, ele diz também que diversos dispositivos e aparelhos usados no nosso dia a dia estão sendo ligados à internet e estabelecendo conexões Wi-Fi entre eles. Então eles dão um exemplo de uma torradeira. E eles dizem também que é esperado que essas casas, né, no futuro façam ações por si mesmas, permitindo que seus operadores donos tenham completo controle sobre as mesmas. Então, logo após isso, eles falam exatamente sobre o ponto do trabalho deles, que é a vulnerabilidade desses dispositivos. Eles dizem que esses avanços físicos e tecnológicos realizados desde os anos 90 não condizem com o avanço nessa questão de segurança dos dispositivos, né? Então eles pegam esses 5 dispositivos, vamos dizer assim, 4, 5 dispositivos, para analisar eles e ver como eles se comportam com possíveis testes de vulnerabilidade, né? Então, esses dispositivos são a lâmpada, o interruptor de energia, o sensor de movimento, câmera de segurança, esse assistente doméstico. Sobre a introdução, aí eles entram mais a fundo na parte de Moore, falam sobre aquela frase no Moore do número de transistor de um microchip dobra a cada 2 anos. Eles pegam isso e reescrevem dizendo que a área do mesmo chip diminui pela metade a cada 2 anos. Eles pegam basicamente isso e jogam para sustentar a afirmação deles que, por causa disso, os dispositivos de computação embarcados e, enfim, objetos que a gente tinha que eram que são comuns hoje em dia também, né? Como lâmpada, como a geladeira, começam a ter maiores funcionalidades porque eles conseguem ter a parte tecnológica deles muito mais, vamos dizer assim, ampliada dentro deles, sem encarecer demais o produto. Aí eles falam também que esses dispositivos agora são habilitados para a computação, tornando-se interconectados e cientes que a internet existe, né, através do uso do Wi-Fi. E eles têm essa estimativa de que 30 bilhões de dispositivos IoT estejam online até 2020. Eles terminam a introdução, basicamente, pelo meio da introdução, na verdade, eles falam que terminam essa ideia, né, dizendo que a automação residencial completa não é mais apenas um trabalho de ficção científica, mas sim uma realidade. Então aqui eles falam sobre os aparelhos carregados de sensores são capazes de detectar e enviar informações no ambiente físico para outros dispositivos mais próximos e também para os donos, né? E eles dizem que a motivação principal disso é a praticidade de segurança. Então, ao mesmo tempo que tu consegue, sei lá, estiver chegando em casa e a tua banheira identifica que tu está chegando em casa e enche de água quente para te esperar, ou o ar-condicionado, entra numa temperatura que tu gosta, ou sei lá, a porta da tua garagem abre quando percebe que tu está chegando, assim como tu pode estar no trabalho e a tua câmera de casa te mandar um e-mail dizendo assim que tem alguém estranho dentro do teu quintal, entendeu? Então esse tipo de coisa que eles retratam e eles trazem dentro da introdução. E eles também
para dar sustentação a essa questão da vulnerabilidade deles, eles trazem um acontecimento de 2006, que foi um Trojan Botnet lá, que tiveram ataques bem-sucedidos em dispositivos IoT, que são pouco configurados e seguros em sua grande maioria, infelizmente. Então isso eles vão trazer durante todo o trabalho, né? Explicam, óbvio, que esses ataques podem trazer danos catastróficos ao domicílio. Basicamente aqui eles explicam que as casas inteligentes não são muito diferentes do que um castelo de vidro, ou seja, é intimidante, imponente. E que na verdade elas têm paredes expostas e frágeis e facilmente quebráveis, então tu tem muita coisa legal, mas tu não consegue proteger essa informação de uma maneira muito efetiva, pelo menos do jeito que está hoje, né? Então, aqui eles falam sobre que no artigo foi realizada uma análise de tráfego de nível de rede, de data link, então, esses dispositivos, e eles trouxeram exatamente esses dispositivos com uma lâmpada por ser uma questão muito mais de tomada e sensor de movimento, câmera de segurança, por ser uma coisa mais normal, assim, para casas e ambiente corporativo. E eles também desenvolveram em cima dessa questão de conseguir capturar informação para conseguir mostrar que tem como tu conseguir saber a localização desses dispositivos dentro da casa e como tu consegue interagir com eles. Isso sem contato físico, né? Que já é parte da metodologia. Então, eles começam a dizer sobre que o adversário tem a capacidade de fazer sniff de rede e injection, mas não tem acesso físico aos equipamentos. E o alvo, que é a casa no caso, ou os dispositivos, enfim, tem uma rede típica de 202.11 de Wi-Fi e usam chaves pré-compartilhadas com números de dispositivos IoT conectados. O atacante não tem recursos para descriptografar os dados criptografados no Wi-Fi, né, 802.11, porque eles aqui estão mais focados mesmo numa questão de ataque lateral, de canal lateral, sobre os dados vazados do quadro Wi-Fi, né? Então eles não usam esses dados criptografados para nada, não criptografados para nada. Eles pegam e analisam como que os dispositivos se interagem com a rede Wi-Fi. Basicamente isso, dando um spoiler, vamos dizer assim, para vocês. Então eles falam que como resultado os ataques de injeção de rede do adversário serão limitados a um ataque de desautenticação, para desabilitar a conectividade com a internet do dispositivo IoT na rede e para coagi-lo a se conectar a um ponto de acesso Wi-Fi app falsificado ou controlado pelo invasor, ou seja, forçar com que se conecte no lugar que ele quer que se conecte, né? O nosso adversário é capaz de conduzir dispositivos e análise de tráfego em seu próprio laboratório de dispositivos. E a questão que eu já te falei ali sobre que eles não vão usar dados não criptografados, né? Sobre análise de tráfego de rede, eu botei aqui entre aspas, eu acho que não tem muito acho que explicar e mudar aqui é uma questão bem técnica, então só mostram como que eles fizeram, que eles usaram esse Raspberry Pi, duas antenas, uma Alpha e uma Asus, implementamos, aí eles falam, né, implementamos um app Wi-Fi na ASUS, descarregando o tráfego usando o TC Dump e monitorando o tráfego Wi-Fi bruto usando o Alpha. Os dispositivos inteligentes acima mencionados foram conectados a esse app. E mesmo que especificamente de outra forma foram ativados durante os experimentos abaixo. Cada dispositivo foi configurado e conectado a um smartphone Samsung Galaxy 5. Eles também fizeram uma varredura NMAP para saber se algumas portas abertas e serviços. Acho que é isso, assim, de mais importante. Então, agora falando sobre o central, é um dispositivo, eles começam explicando aqui sobre que é um dispositivo que pinga o servidor DNS fabricante 2 vezes a cada 63 segundos, antes de enviar o servidor de consulta DNS para os registros, né? Tipo a AD do Google, né? Então, eles explicam aqui que existe uma sequência determinística e previsível dos dois quadros Wi-Fi. Então, eles conseguem basicamente com isso saber já que o dispositivo tem dois estados, né? Tipo ocioso e ativo, eles conseguem saber quando o dispositivo está ocioso e quando ele está ativo. Só pela questão do tamanho dos quadros transmitidos. Eu achei genial, inclusive. Falando sobre as lâmpadas, eles falaram que uma questão foi bem mais fácil pela lâmpada, pela questão de como ela funciona. Então, a lâmpada tinha uma pulsação da camada do aplicativo no servidor de hub, e então a cada 54 segundos a lâmpada envia um quadro de 117 bytes e recebe uma resposta de 111 bytes.
Então eles falam aqui que depois de fazer um ataque de autenticação de dispositivo, desautenticação do dispositivo, eles observaram que a lâmpada volta exatamente pelo ataque que ela tinha antes. Tem uma implicação severa, já que seria bastante fácil de qualquer invasor controlar externamente a função da lâmpada e, tipo, ninguém percebe, entendeu? Sobre o sensor de movimento, eles explicam que ele não tinha um tráfego de rede ocioso, além de solicitações RPA e Keep Alive de TCP. E só enviava dados quando o sensor de movimento era acionado, basicamente. Ao testar desautenticações, né, algumas detecções foram armazenadas em buffer até que o dispositivo conseguisse reconectar a rede Wi-Fi. Entretanto, os parâmetros de quantos e a ordem em que as detecções foram descartadas não eram discerníveis. Indo para a parte mais importante do artigo, sobre a câmera de segurança, que eu acho que eles deram bastante ênfase aqui. Os dados eram em si mesmos inalteráveis e, consequentemente, poderiam ser identificados usando o tamanho de quadro 802.11. Além disso, sua atividade pode ser identificada trivialmente observando qualquer variação de tamanho de quadros, além dos quadros grandes sendo enviados devido ao dados e vídeo. Então, aqui eles explicam que tem uma continuidade dos dados, né? Mas que quando tem alguma alteração no fluxo do vídeo e tal, o número de bytes aumenta drasticamente, então é possível saber. Os ataques de dano significativo interrompem um fluxo de vídeo que opera a modo de ignorar e esquecer ao menos que o cartão SD seja inserido na câmera. O que é um baita problema, né? Porque daí tu tem uma câmera que não funciona, né? A não ser que ela tenha um cartão SD. Que é um ponto que eles trouxeram. Então, ele como faz a localização dos dispositivos, que é a parte que eles trouxeram, tipo assim, tá, agora temos todas essas informações, agora como a gente sabe onde é que cada dispositivo tem, ou onde é que estão as câmeras da casa, né, ou do lugar. Então, eles fazem uma bela introdução dizendo que as câmeras são muito usadas, blá blá blá, né? E que pros intrusos realmente é muito importante de saber onde as câmeras estão. E que tem um estudo disso, que é chamado de localização mal intencionada, e tem sido vastamente estudado no passado. E eles dão um exemplo de que esse estudo foi usado a força de sinal recebida, RSS, ou informações de estado de canal. Então, ali eles falam que demonstramos que os ataques maliciosos são fáceis de executar usando o esquema de localização passiva baseado em RSS. O primeiro passo, aí eles começam a falar os passos, né? O primeiro passo é distinguir a câmera sem fio de outros dispositivos Wi-Fi, que pode ser feito através de análise do padrão de tráfego proposto. Em seguida, o invasor pode filtrar o pacote com base de endereço MAC e extrair os dados RSS da câmera de destino. O segundo passo é coletar os traços de RSS ao longo dos diferentes trajetórias de caminhada e obter a série de duplas, por exemplo, Attacker Position, câmera e hora. Câmera RSS e hora. O terceiro passo é localizar a câmera usando nosso baseado em um cluster não supervisionado, modelo long distance. Esse modelo eles usam basicamente para saber onde é que está a câmera. E eles falam que é amplamente adotado e tem uma robustez comprovada. E em seguida, o modelo tradicional de long distance, podemos estimar a distância entre o receptor e o remetente seguindo uma fórmula pré-estabelecida. Então, no artigo científico tem a fórmula. Bom, a estratégia de ataque, acho que é bem simples, acho que possivelmente vocês já devem ter imaginado, né? Um dos ataques mais básicos é usar a técnica de localização abordada no slide anterior, ou seja, mapear toda a casa, simplesmente andando em volta da casa e pelo quarteirão, enfim. E isso pode ser feito com bastante facilidade, né? Usando só um controlador de rede. E, infelizmente, isso significa que é extremamente difícil se defender contra esse ataque, já que os dispositivos transmitem dados em um tráfego sem fio. Na melhor das hipóteses, isso pode ser mitigado usando um protocolo Datalink com uma frequência não padrão para desencorajar fortemente qualquer adversário oportunista que esteja procurando um alvo fácil. Bom, a conclusão, né? Aqui eles falam sobre que os dispositivos IoT são extremamente vulneráveis a ataques de canal lateral. E esses dispositivos involuntariamente vazam muitos dados que podem ser usados para reconstruir um layout de casa, além de permitir que os adversários cooptem potencialmente a rede de sensores de IoT para seus próprios fins. Aqui eles falam que isso é uma tendência com a IoT e que alguns dispositivos IoT não possuem sequer uma chave de controle de físico para substituir os controles baseados em rede incorporada. Então eles falam que isso implica, uma vez que o invasor obtenha o controle do dispositivo sem desconectar fisicamente o dispositivo da fonte de energia, não há nada que possa ser feito para recuperar o controle. Nesses casos, o fabricante de dispositivos deve considerar cuidadosamente qual deve ser o estado de falha padrão. E para finalizar,
Eles falam que, ironicamente, esses dispositivos não oferecem mais segurança do que eles levam, assim como um castelo de vidro com suas imponentes muralhas e contrafortes intimidantes e velados, mas sem obstruir seu funcionamento interno para qualquer transeunte. Né? Eles dão vamos dizer assim, uma alfinetada aqui, dizendo que os fabricantes de dispositivos e usuários finais têm que repensar seriamente a segurança dos dispositivos IoT antes que essa nova era se torne um aspecto arraigado de uma sociedade moderna. Consequentemente, os fabricantes de dispositivos IoT devem ser mantidos em um padrão mais elevado em relação a vulnerabilidades prontas para o uso de seus dispositivos. Bom, basicamente isso, eu tenho um breve resumo, é muita coisa no artigo, então a ideia geral é essa, eles pegam e mostram os dispositivos, né? Como que eles captam a informação, como é que eles mapeiam isso, pegam essa informação e, enfim, fazem um layout da casa. E eu acho que é. Depois eles pegam essa como conclusão e explicam o que eles acham que deve ser feito, né? Quais são os próximos passos e o que está por vir. Então tá, muito obrigado pelo teu tempo. Tempo de vocês.